Tá aí, pessoal, com 48% dos votos, uma disputa bem acirrada com diabetes, nós tivemos labirintite, o tema vencedor essa semana. E é um assunto muito interessante para estar falando para vocês, e eu acho que muita gente vai se surpreender sobre o que eu vou falar aqui sobre labirintite. Certo, pessoal, vamos lá então, né? Labirintite. O que é a labirintite, primeiramente? Dentro do nosso ouvido, nós temos um órgão que chama labirinto. E esse órgão ele é responsável pelo equilíbrio, pela nossa audição. E por alguns quadros de infecção viral, bacteriana, essa região inflama, né? E aí essa inflamação do labirinto que a gente chama de labirintite. Até esse sufixo it, né, ao final, a gente denomina uma inflamação, tá? E a labirintite, como muita gente pensa, ela não é tão comum assim, tá? Eu vou falar para vocês agora o que é a causa mais comum de tontura em consultórios que o pessoal acha que é labirintite. É a chamada VPPB. Mas o que seria isso, né? VPPB. Essa sigla significa vertigem posicional paroxística benigna, tá? Que é o mais comum que a gente encontra. Alguns pacientes, quando apresentam o primeiro episódio, ele pode ser muito assustador, porque a pessoa tem muita tontura, tem náusea, vômitos, e ela está principalmente relacionada a movimentos. Quando a gente levanta, abaixa a cabeça, vira para um lado, para o outro, deita, senta, levanta ou agacha. Então é o mais comum de causar essas tonturas, né? A vertigem que a gente fala na medicina. Nós temos algumas outras situações na medicina, pessoal, que nós precisamos investigar em caso de tontura, tá? Pelo sistema nervoso central, nosso cérebro, quando a gente tem algum quadro de tontura, a gente tem que investigar algum quadro de AVC, né? O AVE, um derrame. Mas quando a gente fala mais periférico, né, relacionado ao ouvido, nós temos algumas outras doenças também que causam tonturas. Então, por isso é muito importante, se você tiver um quadro de tontura muito súbito, com náusea, vômitos, ou que isso seja persistente, você procure o seu médico, pelo menos para ter uma avaliação inicial ou um acompanhamento com o otorrino, tá bom? E um ponto importante que eu acho interessante passar para vocês para a gente conseguir diferenciar um pouco, né, da labirintite em si mesmo, né, da inflamação do labirinto, dessa VPPB. O que seria? Principalmente o uso de medicações. Se você está há muito tempo tomando medicações achando que é para o labirinto, estou tomando vários tipos de medicações, sinarizina, flunarizina, e não está tendo melhora, bem provável que você tenha sim uma VPPB, tá? Bem provável. Não estou falando que porque a VPPB ela acaba tendo uma melhora espontânea, tá? O tratamento em si é mais com fisioterapia, porque a gente tem uns cristalzinhos dentro do ouvido que causam essas tonturas. E aí a fisioterapia, o reposicionamento desses cristais com movimentos da cabeça, que faz ter a melhora do quadro. E por fim, a gente falando da labirintite em si, né, que foi o tema vencedor essa semana, ela além da tontura, né, da vertigem, das náuseas, ela tem algumas alterações, principalmente auditivas, tá? Às vezes pode ter uma perda de audição, zumbidos no ouvido, isso que a gente consegue diferenciar um pouco. E a labirintite nós temos tratamento, né? Assim, se for uma infecção bacteriana, nós temos antibióticos. Então a gente tem um tratamento específico medicamentoso para isso, diferente da VPPB. Tá? Então o que eu preciso falar para vocês apresentou um quadro de tontura súbito ou persistente, procure seu médico, de preferência um otorrinolaringologista, para estar fazendo esse diagnóstico e o seu acompanhamento. Tá bom? Obrigado! E um último ponto que eu estava esquecendo de passar para vocês aqui, principalmente na área da geriatria. A labirintite, ela tem uma incidência maior em pessoas com mais de 40, 50 anos. Então você que já tem 60, 70, 80 anos, a tendência é que você desenvolva quadros de labirintite com mais frequência do que pessoas mais jovens, tá? Então na geriatria é um tema muito importante.
Então, se você tem esses quadros de tontura, também procure o seu médico, nos procure na geriatria ou um otorrino para a gente ter um diagnóstico e um tratamento correto, tá bom? Então agora sim, encerrando aqui com vocês, né, o tema labirintite, eu tentei resumir da melhor forma possível, né, um assunto também extenso para a gente falar em poucos stories, quis pegar alguns pontos que eu acho importante passar para vocês, e como em toda enquete de quinta, né, no próximo story eu vou deixar uma caixinha de perguntas para a gente conversar sobre labirintite. Se você tem esse diagnóstico, ou você tem o diagnóstico de VPPB, né, que pouca gente conhece sobre essa doença, fale comigo, me conte a sua história, que nós vamos conversar aqui, nós vamos fazer as repostagens comentando, e é isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima enquete de quinta. E semana passada, na nossa enquete de quinta, né, nós tivemos labirintite como tema vencedor. E aí, como sempre, eu deixo uma caixa de perguntas ao final. Nós tivemos algumas perguntas, só que esse final de semana eu não consegui responder. A minha programação era estar respondendo hoje. E aí eu voltei lá no Story para olhar as perguntas e infelizmente, eu não sei se isso é do algoritmo do Instagram, as perguntas não estão mais lá. Mas nós tivemos duas perguntas que eu lembro mais ou menos como foram e eu vou tentar passar para vocês até para responder quem me perguntou. Uma das perguntas era se a síndrome do intestino irritável causava tonturas. A síndrome em si, ela não vai causar tonturas no paciente. O que pode acontecer? Como essa síndrome, né, é irritativa no intestino, ela geralmente causa quadros de diarreia. E essa diarreia em excesso, em grande quantidade, pode levar o paciente a um quadro de desidratação, né? Uma desidratação, um quadro de hipotensão, né? Uma queda de pressão. E isso sim pode evoluir a quadros de tonturas. Mas a síndrome em si não leva especificamente a quadros de tonturas, tá bom? E a outra pergunta era se pacientes ansiosos apresentam tonturas. Sim, pacientes com quadros de ansiedade, principalmente aqueles com uma ansiedade mais generalizada, eles em alguns casos mais agudos vão apresentar um coração mais acelerado, uma taquicardia. E esse coração mais acelerado faz sim com que o nosso corpo apresente quadros de tontura. Então quem tem uma ansiedade que chega a causar essa taquicardia e quadros de tontura e que seja algo frequente, né, recorrente, precisa de acompanhamento e tratamento, tá bom? E para finalizar, pessoal, ainda falando um pouco sobre a labirintite, a gente precisa deixar isso bem claro, tá? Labirintite não é sinônimo de tontura, de vertigem. Labirintite não é nem de longe a doença principal que causa tontura nas pessoas. Então, na quarta-feira eu vou fazer uma postagem, né, um resumão sobre a nossa enquete de quinta da semana passada, que nós conversamos sobre labirintite. Quem começou a me seguir por agora, né, acabou não acompanhando, mas todas as quartas eu posto um resumão da enquete de quinta da semana anterior. Fiquem ligados aí que na quarta-feira a gente vai ter essa postagem e aí a gente pode voltar a conversar sobre labirintite, sobre quadros de tontura novamente. Tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite.